Casos de reinfecção por Covid-19 são investigados. Em Itapetinga, os números da Covid-19 continuam crescendo. Agosto laranja. Neurologista destaca a importância do diagnóstico precoce no tratamento da esclerose múltipla. E mais, os benefícios do leite materno. Hoje é quarta-feira, 26 de agosto, o ESB Notícias está começando. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao ESB Notícias, informação, formação e conhecimento a partir de agora. Está acontecendo hoje e vai até amanhã a reunião do CONCEP, que é o Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão da UESB. Em pauta, o ensino remoto emergencial e o Revalida. A repórter Cristiane Santana traz as informações. A reunião começou por volta das 9 horas da manhã e é transmitida de forma online pelo Google Meet e YouTube simultaneamente. No primeiro momento, a atividade conta com a presença de 94 membros do CONCEP, participando em tempo real pela internet, além de dezenas de pessoas que acompanham as discussões. Em pauta, o ensino remoto emergencial e o Revalida. O CONCEP acontece ainda nesta tarde até às 18 horas, retomando as discussões na manhã desta quinta-feira. Enquanto o Brasil ultrapassa a marca de 100 mil mortes notificadas pelo coronavírus, a ciência ainda não sabe responder a uma das principais dúvidas de pacientes e especialistas, que seria crucial para a reabertura mais segura das atividades. Quem já teve a Covid-19 está protegido de novas infecções? Pois é, casos de reinfecção por Covid-19 são investigados em todo o mundo. Até o momento, não existe consenso entre os especialistas. Na reportagem a seguir, um nutricionista de Ilhéus, no sul do estado, relata que contraiu o novo coronavírus por 2 vezes. Para explicar um pouquinho o meu caso, em abril foi quando surgiram os primeiros exames e eu fiz o exame do SUAB e nem esperava que o exame desse positivo. E aí foi quando chegou o resultado, exame positivo, totalmente assintomático, vim para casa, cumpri a quarentena, não tive sintomas nenhum. E depois dos 14 dias voltei ao trabalho normal. Só que no finalzinho de julho, trabalhando, eu senti uns sintomas, né? E uns calafrios no corpo. Foi quando eu vim para casa. E aí no outro dia já amanheci com febre. E aí tive 5 dias de febre, dores no corpo, muita dor no corpo. E aí eu fiz um novo SUAB. E quando o resultado saiu foi positivo novamente. Aí foi aquele susto. A história de Sócrates chama a atenção dos cientistas que pesquisam sobre a Covid-19. E nisso estão estudando para ver o que foi que aconteceu. Porque na realidade, como o vírus é uma coisa muito nova, ainda não se diz que foi uma reinfecção ou se realmente o primeiro exame foi um falso positivo ou se foi uma carga viral mais baixa. Mas eu sei que na primeira vez eu não tive sintomas nenhum e na segunda realmente eu tive todos os sintomas. Apesar de existir em todo o mundo, inclusive com relatos de outros brasileiros, não há consenso entre os pesquisadores. Essa infectologista considera que cada caso deve ser estudado isoladamente. Considerando que no Brasil nós temos mais de 3 milhões de casos confirmados por Covid-19, e alguns relatos isolados de possibilidade de reinfecção, no caso até então menos de 10 casos descritos. Cada caso deve ser realmente avaliado com cautela por um especialista, para que sejam aventadas outras possibilidades e, por que não, a de reinfecção. A especialista destaca ainda a necessidade em se observar outras variantes consideradas de suma importância. Devem ser avaliados os exames, o tempo de coleta, se foi um tempo adequado, a qualidade, né, da técnica da realização desse exame. Hoje nós temos o padrão ouro para fazer o diagnóstico de Covid-19, que é o RT-PCR, que é o exame, o SUAB, né, que é o exame mais conhecido como exame do cotonete. E a gente pode sim acreditar na possibilidade de reinfecção, se a gente for pensar em outras doenças, como por exemplo a catapora,
que é uma doença viral, né? A gente tem o vírus da varicela e a pessoa pode vir a ter catapora alguns anos depois, ter uma reativação viral e apresentar um herpes zoster. Pacientes norte-americanos, chineses, sul-coreanos, israelenses, brasileiros e em outros países integram a lista de casos de possíveis reinfecções. O episódio do nutricionista Sócrates, lá de Ilhéus, gera dúvidas e a ciência segue em busca de respostas. Os médicos pensam que o vírus pode ter ficado no meu corpo durante esses 90 dias. Porque ao retorno do trabalho eles sugeriram que eu deveria ter feito, mas não foi sugerido nada, até porque é uma coisa muito nova, né? O vírus, ele a cada dia está sendo estudado, e então a gente não tem um diagnóstico ainda para finalizar o meu caso. O protocolo que era não fazer o exame de quem já tinha positivado, agora acho que vai mudar. E algumas pessoas até aqui na própria cidade de Ilhéus e em outras cidades estão mandando nas minhas redes sociais dizendo que estão de novo, mas esse de novo a gente tem que ter pelo menos uma prova, né? Até o momento, o que se sabe ao certo é que a pandemia não acabou. Fica o alerta para que todos continuem se protegendo. A gente tem que manter os cuidados de isolamento social, de higienização das mãos, né, adequadamente, de uso de máscara, de realmente cuidar de nós, da nossa família, do nosso próximo. Nós precisamos nos unir nesse momento, não é um momento de afrouxar, é um momento de união para a gente poder vencer esse inimigo. A gente continua falando da pandemia do coronavírus. Em Itapetinga, os casos de Covid-19 continuam crescendo, assim como o número de óbitos. A baixa adesão do isolamento social é um dos fatores que eleva esses números. Em Itapetinga, na região sudoeste da Bahia, os casos de Covid-19 continuam em crescimento. O primeiro caso foi notificado oficialmente no dia 3 de abril. Um mês depois, já eram 9 casos confirmados. No dia 3 de junho, a cidade registrou 21 casos. 33 dias após, já eram 425 casos confirmados. E até o dia 24 de agosto, a cidade confirmou 1.341 casos de Covid-19. De acordo com o boletim informativo da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, campus de Itapetinga, os casos estão crescendo rápido. É uma média de 30 casos por dia ou 300 casos por semana a cada 100 mil habitantes. Mas, de acordo com a estimativa do IBGE, divulgada em 2019, a cidade de Itapetinga só possui 76 mil habitantes, o que mostra um crescimento acima da média. Um pico de 300 casos ativos é o maior valor fora da testagem em massa da empresa de alta tensão Tabocas no final de junho. Ou também os novos casos diários, ou os casos novos por semana e habitante. Também, aqui nessa taxa, estamos em ritmo muito acelerado, nos maiores valores, que são 30 casos novos por dia, ou 300 casos novos por semana e 100 habitantes. O professor Hudson Vieira é uma dessas pessoas que foram diagnosticadas com Covid-19 em Itapetinga. Ele começou com uma tosse seca, teve febre e perdeu o paladar. Parecia uma tosse alérgica, né? Mas ao final a gente, após os exames realizados, nós vimos realmente que já era a ação do vírus em meus pulmões, que estavam provocando aquela tosse alérgica. Felizmente ele não precisou da UTI, mas ficou internado em um quarto de hospital particular para se tratar. E hoje já está bem. No entanto, outras 39 pessoas no município diagnosticadas com a doença perderam a vida para o vírus. O primeiro óbito foi confirmado no dia 3 de abril. Em maio, eram 2 mortes. No final de junho, 11 óbitos. E no dia 31 de julho, 26 mortes. Até o dia 24 de agosto, 39 mortes foram confirmadas. De acordo com o boletim especial, a taxa de letalidade está em 2,9% e é considerada alta
para o número de habitantes da cidade. Enquanto no resto do estado da Bahia, a letalidade chegou em 2,1%. Então a letalidade ela não cresce, mas está 40% maior que no resto da Bahia. Além da subnotificação dos casos no município, o professor Krause, que está à frente do boletim informativo, ao lado de mais professores da instituição, explica que falta transparência na divulgação dos casos. Além disso, existe uma baixa adesão da população ao isolamento social. Só com a chegada da vacina ou com descoberta de remédios comprovadamente eficazes contra o novo coronavírus, a gente pode se permitir o luxo de relaxar as medidas de higiene e prevenção, como máscaras e fechamento de setores com alto risco de contaminação. Marcel de Souza aqui com a gente. Bem-vindo, Marcel. Preocupante essa situação de Itapetinga, né? Pois é, Tiago, para você que está nos assistindo, seja bem-vindo. Pois é, a situação em Itapetinga é complicada. Agora, a gente não está tendo acesso a esses dados que são divulgados pela Prefeitura, que deveriam ser divulgados pela Prefeitura, e não temos os dados históricos. Hoje eu vou trazer para vocês aqui, Tiago, o boletim atualizado da cidade de Itapetinga. Vocês vão conferir aqui comigo no telão esses dados, últimos dados divulgados pela Prefeitura de lá. Olha só, lá os casos suspeitos são 78 casos, os casos confirmados já são 1.395, casos descartados 2.409, casos monitorados 513, casos ativos 296, os recuperados lá já são 1.060 e são 39 óbitos. Desses casos confirmados, né, dos 1.395, 1.067 foram confirmados pela própria Secretaria Municipal de Saúde, 326 confirmados laboratorialmente, né, por laboratório particular, e 2 foram atribuídos pela CESAB, Tiago. Então, esses são os dados da Covid-19 lá em Itapetinga, mas a gente não consegue ter acesso nem à ocupação de leitos. A gente tentou ter acesso à taxa de ocupação de leitos, a gente não tem essa taxa de ocupação de leitos do município. E também a gente não tem esses dados divulgados, por exemplo, distribuição de leitos para o hospital, como a gente fez aqui semana passada com o GQE. Então, esses dados históricos, infelizmente, a gente não está tendo, né? Isso aí. E aqui em Vitória da Conquista, como é que estão as coisas aqui? A situação aqui em Vitória da Conquista é o crescimento muito rápido dos casos no município, mas assim, os números ainda estão muito altos. Vocês vão ver na próxima tela aí o boletim atualizado da Covid-19 em Vitória da Conquista. Lembrando que esses números do boletim foram divulgados ontem pela Prefeitura de Vitória da Conquista. Os casos notificados, Tiago, já são 24.357. Os casos confirmados são 4.835, 1.242 confirmados laboratorialmente e 3.593 confirmados por testes rápidos. Eu lembro aqui que semana passada eu estive aqui no ES Notícias com o Tiago e a gente estava falando justamente sobre isso. A gente está alcançando a marca dos 4.000 casos, não foi, Tiago? E hoje, olha o número que a gente tem, 4.835. Então, próxima semana, provavelmente, a gente deve estar chegando nos 5.000 casos aqui em Vitória da Conquista. GQE que já chegou a 5.000 casos. GQE chegou a 5.000 casos. Então, vocês têm noção aí do crescimento desses casos da Covid-19 na cidade, aqui na cidade, que a gente está alcançando a cidade de GQE, que tem um número de populacional, né, uma densidade populacional muito menor do que Vitória da Conquista. Os casos descartados são 11.519, em investigação 4.765, em recuperação são 500 pessoas, os recuperados são 4.242 e os óbitos, estamos mantendo aí esse número de 93 óbitos. É o quarto dia seguido que Vitória da Conquista não registra óbitos. Justamente. Né? E a gente pode, lembrando que esses dados aqui são do dia anterior, são todos esses números do dia anterior. Então a gente vai guardar, como você falou ontem aqui, os números do boletim de hoje, para a gente poder atualizar vocês a partir de amanhã. Deixa eu até fazer uma correção aqui. Ontem eu tinha dito aqui, quando eu fui mostrar o boletim de Vitória da Conquista, que a gente recebeu informação de um óbito por coronavírus aqui na cidade. Mas a gente apurou, esse óbito não aconteceu, então é mais um dia, é o quarto dia que Vitória da Conquista segue sem óbitos. Justamente. Importante. Com certeza, Thiago. E agora a gente já viu a famosa curva, né, que a gente não apresentou semana passada, mas que hoje a gente apresenta para vocês. Olha só, essa curva continua ascendente. Nós temos 4.702 casos confirmados em Vitória da Conquista. Quando ocorreu a reabertura do comércio, eram 159 casos no dia 1º de junho. Hoje já são 4.702 casos, uma média de 75 casos confirmados por dia nos últimos 30 dias. Próxima tela, a gente vai ver a curva dos óbitos aqui na cidade, Tiago, que também é um número que preocupa a gente. Olha só, crescimento de casos, né? O crescimento de casos antes disso, gente. No dia 19, foi o último dia que eu tive aqui, como vocês podem perceber,
nós tínhamos 3.970 casos. Hoje nós temos 4.835. Quase 1.000 casos da semana passada para hoje aqui em Vitória da Conquista, né? 865 novos casos do dia 19 para hoje, uma média de 123 novos casos por dia. Eu volto a repetir, fazendo essa previsão, utilizando a matemática dos números aqui da Covid, se seguirmos nesse ritmo de mais de 100 casos por dia, até a próxima semana, quando eu estiver aqui no jornal novamente conversando com vocês, a gente pode estar aí na marca dos 5.000 casos aqui em Vitória da Conquista. Agora sim, né, com certeza. E a próxima tela agora, a gente vai ver a situação dos óbitos, né, a curva dos óbitos aqui na cidade. Tiago, os números dos óbitos aqui em Vitória da Conquista cresceram e deram estabilizada, olha só. Com a reabertura do comércio, esses números se mantiveram estáveis e aí, a partir do mês de junho, dos meados do mês de junho, começou a curva variar. Hoje nós temos 93 óbitos aqui em Vitória da Conquista, a média móvel de óbitos está em 2,3 óbitos nos últimos 7 dias. Vamos agora à próxima tela, que a gente vai mostrar o crescimento dos óbitos aqui na cidade, segundo a CESAB. Esses dados todos que eu estou apresentando a vocês é de acordo com os boletins divulgados pela CESAB. No dia 19 de agosto, foi o último dia que eu estive aqui, eram 88 óbitos. Hoje nós temos 93 óbitos, são 5 óbitos em uma semana. Marcel, e em relação à ocupação de leitos aqui, como é que está a ocupação de leitos aqui na cidade? A situação de ocupação de leitos aqui em Vitória da Conquista está mais tranquila, Tiago, do que a gente vem mostrando nas últimas semanas. Próxima tela, a gente vai ver como é que estão distribuídos. A gente sempre mostra para vocês terem uma noção quais são os hospitais que estão atendendo e qual é o número disponível de leitos disponíveis, né, os leitos disponíveis na cidade. No Hospital Geral são 38 leitos clínicos adultos, 41 leitos de UTI, totalizando 79 leitos. No Hospital São Vicente são 40 leitos clínicos, 10 leitos de UTI adulto, 50 leitos no total, e no HCC são 20 leitos clínicos e 20 leitos de UTI adulto. Próxima tela a gente vai ver a ocupação de leitos de acordo com o boletim divulgado ontem pela Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. São 70 leitos de UTI aqui em Vitória da Conquista. Desses, 62% deles estão ocupados. Dos 98 leitos clínicos, 44% deles estão ocupados. Na próxima tela, Tiago, eu vou trazer para vocês os dados da CESAB que foram atualizados agora de manhã, os últimos dados às 11h15, esses dados foram divulgados. Segundo a CESAB, dos 70 leitos de UTI em Vitória da Conquista, 60% deles estão ocupados. E dos 98 leitos clínicos, 48% ocupados. Próxima tela, ocupação geral, né, aqui em Vitória da Conquista, vocês vão acompanhar comigo. Dessa ocupação geral são 169 leitos, somando leitos de UTI e leitos clínicos, desses 53% deles estão ocupados. E hoje nós temos 89 pacientes ocupados. Semana passada nós estávamos com um número aqui próximo de 100 pacientes internados aqui em Vitória da Conquista. Hoje nós temos 89, Thiago. Marcel, a gente agradece a você pela participação. Ainda tem mais alguma? Tem uma também. Tem mais uma, última, né? Que essa aí é a distribuição dos leitos. Essa daí que eu ia perguntar a você, se a gente está no vermelho, se está no azul, como é que está a situação aí? Hoje nós temos só um hospital com uma parte dos leitos no vermelho, mas no geral o painel está todo azulado, como eu explicando para vocês. Quanto mais azul estiver o painel, mais a situação da ocupação de leitos aqui em Vitória da Conquista vai estar mais tranquila. Olha só, no Hospital Geral de Vitória da Conquista, as taxas estão parecidas. Os leitos clínicos, dos 38, 61% ocupados, e dos 40 leitos de UTI, 60% ocupados. No Hospital São Vicente, dos 40 leitos clínicos, 38% ocupados, e dos 10 leitos de UTI, 70% ocupados. Eu lembro a você, Tiago, que semana passada eu mostrei, sempre no Hospital São Vicente, essa taxa está assim, 70% na ocupação de leitos de UTI, até porque o número de leitos no hospital é muito pequeno, são 10 leitos comparados aí ao Hospital Geral, que tem 4 vezes mais leitos que o Hospital São Vicente, e o Hospital das Clínicas, que tem o dobro de leitos, né, que são 20. Então, pulando para o HCC aqui agora, são 20 leitos clínicos, 45% deles ocupados, e dos 20 leitos de UTI, 55% ocupados. No geral, a situação de ocupação de leitos na cidade, por enquanto, é tranquila. Vamos ver na semana que vem, né, Thiago? Mas é de alertar o pessoal que não é porque está vendo esse painel todo azul que tem que ir para a rua fazer as coisas. Não, né? Com certeza. É manter os cuidados, sempre lavar as mãos, utilizar a máscara. Vocês estão vendo aqui que eu estou aqui mantendo o distanciamento, Thiago, utilizando a máscara aqui dentro do estúdio, que a gente está no ambiente controlado. Quem está aqui fazendo a operação do telejornal. Está todo mundo aqui. Todo mundo de máscara, então só ele fica porque ele está apresentando, mas todos os cuidados estão sendo tomados aqui na TV. A gente espera que você que nos assista aí em casa também tome os cuidados quando sair, até mesmo dentro de casa. Ok, Marcel, agora sim, obrigado. Marcel que vai voltar com a gente na próxima quarta-feira, trazendo todos os dados da Covid-19 da região. Marcel vai fazer um panorama, dos municípios, mostrar como é que estão os municípios aqui da região na pandemia. Tá
Tá, Marcelo? Obrigado. Obrigado, valeu. Até quarta. Até quarta. Pois é, agora você vai ver como é que fica o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região. Em Vitória da Conquista, abertura de sol, mas o tempo deve seguir nublado, com sensação térmica de 16 graus. A temperatura na cidade varia entre 12 e 25 graus. Vamos conferir agora como ficam o tempo e a temperatura para outras cidades da região. Céu aberto, tempo firme em Itapetinga. Os termômetros registram a temperatura mínima de 13 graus e a máxima de 29. Na cidade Sol, céu com poucas nuvens e o tempo segue firme e sem previsão de chuva. Jequié registra a mínima de 13 e a máxima de 27 graus. Em Tanhaçu, céu com muitas nuvens e o tempo segue nublado. As temperaturas variam entre 18 e 30 graus. No próximo bloco, Agosto Laranja, mês da conscientização sobre a esclerose múltipla e uma reportagem sobre a importância do leite materno. No instante só, voltamos já. Eleitores de todo o país vão às urnas escolher prefeitos e vereadores. Mas você sabe o que um prefeito faz? O prefeito é o chefe do executivo municipal. Isso quer dizer que ele chefia a administração da cidade. Cabe a ele elaborar políticas municipais de saúde, educação, habitação. Além disso, o prefeito deve sancionar ou vetar os projetos de lei aprovados pelo legislativo da cidade. A eleição para prefeito segue a mesma lógica da escolha de governadores e do presidente da República. Votação majoritária. Em municípios com mais de 200 mil eleitores, a escolha pode ser feita em 2 turnos caso um candidato não alcance mais da metade dos votos válidos no primeiro turno. Nas demais cidades, quem vencer o primeiro turno, independentemente da quantidade de votos, é o eleito. O candidato à prefeitura precisa formar uma chapa indivisível com um candidato a vice, que vai chefiar a prefeitura em caso de afastamento do titular. E desde 2016, o Brasil celebra no dia 30 de agosto o Dia Nacional de Conscientização sobre a Esclerose Múltipla. A data foi resultado do esforço da Associação Brasileira de Esclerose Múltipla para dar mais visibilidade à doença e seus impactos na vida das pessoas. Na reportagem, histórias de pessoas que convivem com a doença. Há 14 anos, a Associação Brasileira de Esclerose Múltipla definiu que o mês de agosto seria utilizado para intensificar a campanha de conscientização sobre essa doença e a importância da sua prevenção. Segundo informações da AME, a Associação de Amigos Múltiplos pela Esclerose, a doença é considerada uma das mais comuns do sistema nervoso central. Hoje, em todo o mundo, mais de 2 milhões de pessoas já foram acometidas pela patologia. Qual a importância da conscientização da esclerose múltipla? Bom, a principal importância é chamar a atenção da população para essa doença que é pouco conhecida e que leva a uma incapacidade muito grande dos pacientes. Quanto mais cedo o tratamento for iniciado, maior a chance de modificar a longo prazo o curso natural da esclerose múltipla, reduzindo o número de surtos, lesões e sequelas neurológicas. Foi o que aconteceu com a jornalista Natália Silva. Eu tenho sorte porque eu consigo fazer o meu tratamento de uma maneira correta e eu tenho sorte porque eu não tenho praticamente nenhum efeito colateral com os remédios. Eu me adaptei muito bem, o meu corpo me adaptou muito bem, se adaptou muito bem ao tratamento, à medicação, que é bem forte. Entre os principais sintomas da doença estão desequilíbrio, alterações na bexiga e no intestino, tremor, alterações da fala e alterações cognitivas. Alguns sintomas da esclerose múltipla podem passar despercebidos. Às vezes são sintomas muito discretos, como um desequilíbrio que por vezes não é notado pelo paciente, uma alteração no timbre da voz também que pode não ser notado no paciente e alterações do campo visual. De repente o paciente está se batendo mais com as coisas dentro de casa, tropeçando mais, vindo a cair mais no chão.
às vezes indo mais vezes ao banheiro e não consegue perceber não consegue também fazer a associação desses sintomas com a esclerose múltipla. Para Caíssa Menezes, estudante de medicina, o mais difícil é conviver com os sintomas invisíveis dessa doença. Nem eu mesma consigo explicar para as pessoas, explicar para mim mesma o que é que eu estou sentindo. Às vezes, por exemplo, eu tenho uma dor do lado direito do corpo, que eu sempre sinto essa dor. Mas eu não consigo descrever nem para o meu médico, nem para minha mãe, nem para minha família, nem para mim mesma como é essa dor. Relatos e histórias que se repetem, como as experiências de Júlia no enfrentamento da doença. Era horrível você não conseguir levantar de manhã, porque você acorda, abre o olho, mas o seu corpo só começa a funcionar meia hora depois. E aí, junto com esse funcionamento do corpo, vem as dores de cabeça, as dores nas articulações, as dormências nas pernas. Eu sinto dormência hoje porque eu não fiz o tratamento rápido, porque era para ter feito. A força, hoje eu tenho 30% da minha força, então 30% de 100% é muita força que eu perdi. O tratamento ao longo do tempo tem evoluído e proporcionado uma melhor qualidade de vida. Hoje existem muitas opções de tratamento, cada uma delas se encaixa em um perfil melhor de pacientes. Então tem pacientes que têm formas mais brandas, pacientes que têm formas mais graves, pacientes que têm muitos surtos, muitas crises, pacientes que têm poucos surtos, poucas crises, e existe a variação do tratamento de acordo com a manifestação da doença. O mês de agosto também se tornou simbólico para que a sociedade dialogue e reconheça a importância de amamentar e do aleitamento materno. Este ano, com a pandemia da Covid-19, o Agosto Dourado, como é conhecida a ação, apesar de ter um formato modificado, continua com o mesmo foco: estimular o aleitamento e a amamentação. Uma substância capaz de fornecer nutrientes que auxiliam no crescimento e desenvolvimento dos bebês, além de proteger os pequeninos contra doenças e infecções. Esse é o leite materno. O tema que é bastante sabido por nós é a questão de anticorpos, presença de anticorpos no leite materno que protege o bebê. Protege contra, por exemplo, episódios de diarreia e infecções. O leite materno também reduz constipação intestinal, reduz cólica do bebê. Além disso, alguns trabalhos sugerem que bebês amamentados eles têm um QI mais elevado do que os bebês não amamentados. Então, o bebê que recebe leite materno, que é amamentado, ele tem uma menor chance de desenvolver uma leucemia, um câncer, uma neoplasia, doenças cardiovasculares. O leite materno é importante para todos os bebês, mas principalmente para aqueles que estão internados e não podem ser amamentados pela própria mãe. Foi o caso da pequena Bela Vitória, nascida nos 6 meses de gestação, na unidade neonatal do Hospital Esaú Matos de Vitória da Conquista. A pequena Bela recebia o leite materno doado ao banco de leite da instituição. Me sinto assim privilegiada, né? Porque através dessas mães, elas salvam essas crianças que as outras mães não podem ter o leite. O leite materno da mãe prematura, ele tem características com a quantidade de proteínas, de carboidratos, de gorduras, água suficiente e com a composição ideal para aquele bebê prematuro. Além disso, vários trabalhos mostram que o leite materno ele ajuda no desenvolvimento do sistema digestivo e com isso relaciona-se diretamente com a melhora da imunidade. O banco de leite do Hospital Esaú Matos continua funcionando normalmente, tomando todas as medidas de precaução devido à pandemia. Quer se tornar uma doadora? Então preste atenção. O banco de leite ele recebe demanda espontânea, né? As mães que estão em casa amamentando os bebês, aquelas que ainda estão gestantes e querem orientação para amamentação, e aquelas mães que têm um excesso de leite, elas procuram a gente aqui para poder orientar e normalmente fazer um cadastro para doação, né? É importante a gente lembrar que procurou o banco de leite, quer doar, nós estamos aqui para receber e ela precisa trazer para fazer o cadastro, para formalizar essa questão de ser uma doadora,
dos resultados dos últimos exames de laboratório que ela fez, né? Normalmente elas trazem aqueles resultados de laboratório que fizeram no último trimestre da gestação. Entrou como doadora de banco de leite, você já começa a receber umas orientações nessa questão de higienização das mãos, paramentação, para realizar a coleta. Então, toda doadora, por via de regra, ela é orientada a fazer, seguir esse roteirozinho de se paramentar, de usar touca, de usar máscara, não é? De higienização das mãos. Se você está amamentando, seja uma doadora e ajude a quem precisa. Qualquer quantidade de leite materno doado é importante. Procure o Banco de Leite Humano do Hospital Esaú Matos ou ligue para o Disque Saúde 136 e tire suas dúvidas. O ato solidário de doar leite materno humano significa vida para uma criança. O SB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Você pode mandar a sua sugestão entrando em contato com a gente pelo nosso WhatsApp, 3424-8763. Obrigado pela companhia e até mais.